Olá, queridos ouvintes da FM Mundial, em 95.7 FM, AM 660, estamos aqui novamente no programa Falando com o Doutor, reportando tudo aquilo que ocorre dentro da Clínica Paglia, nos nossos 35 anos, com as nossas especialidades, não é? Com os nossos profissionais, cada um dentro daquilo que se especializou, porque nós achamos o seguinte: um profissional, ele tem capacidade de fazer ou saber ou conhecer tudo aquilo que ocorre na boca. Porém, hoje, as especialidades vieram para que você tenha mais a fundo tudo aquilo que engloba uma especialidade. Por exemplo, a cirurgia bucomaxilofacial, a cirurgia que engloba tudo que ocorre da face, do supracílio até o mento, até no queixo, de fraturas, patologias, cistos, tumores, né? Acidentes de motocicleta, enfim, tudo aquilo que você desenvolve em técnicas para salvar o paciente de lesões e traumas. Aí vem a periodontia, que ela vai cuidar de todos os tecidos em volta do dente, não é não? Então, o tecido que é o osso, a gengiva, os ligamentos, o cemento e o dente em si. A periodontia. Depois, a endodontia, que vai tratar do canal do dente. Aí depois nós temos a ortodontia, que é a ortopedia funcional, que vai tratar da exata posição dos dentes na arcada. Aí nós temos a prótese dentária, que vai tratar de repor ou melhorar ou arrumar dentes destruídos, fraturados, ou colocação de dentes sobre implantes. Então, cada especialidade, ou a implantodontia, esqueci da minha principal, repor dentes das suas perdas, entendeu? Colocação de enxertos ósseos, colocação de implantes dentários. Então, lá na clínica, nós temos uma reunião de profissionais destas principais especialidades hoje. E juntos chegamos num diagnóstico. Então, eu, por ter uma grande experiência, uma grande janela, eu sou a pessoa que concentro o inicial, onde o paciente vem para mim, me conhece, vejo qual é a necessidade, por que ele me procurou, qual é realmente o verdadeiro motivo da procura, para que eu possa sanar de imediato aquilo que ele quer. Às vezes o paciente chega para mim, eu vejo que ele tem outros problemas, mas ele veio ali por causa de um dentinho. Então é este aí o foco inicial, para que eu mostre para ele que a Clínica Paglia está preocupada primariamente com aquilo que ele tem necessidade. É lógico que eu vou impor o quê? Quando eu vejo alguns problemas, que a saúde vem em primeiro lugar. Sempre a função está na frente sempre da estética. Apesar que o brasileiro sempre põe a estética na frente da função. Mas quando eu vejo algum risco ou perigo que possa causar algum hematoma, algum abscesso, eu ponho na frente e vou explicar para o paciente. Mas sempre ouvindo ele primeiro, entendeu? É isso que faz da Clínica Paglia uma referência na Zona Norte, lá na Rua Pedro Doll 95, Santana. Viu, gente? Estou lá no 2950-9592. O programa de hoje, eu quero falar um pouquinho para vocês do bruxismo. De uns anos para cá, eu tenho visto, antigamente eu via o bruxismo em pessoas que perdiam seus elementos dentais, perdiam a altura, porque assim, toda vez que pensamos em bruxismo, ranger, apertar os dentes, pensamos quem faz isso é uma articulação temporomandibular. E ligada a essa articulação tem alguma musculatura que ajuda na abertura e fechamento da nossa boca, tá?
É o masseter, o músculo masseter, o músculo temporal, pterygoideu medial, pterygoideu lateral, entendeu? Eles têm mais os elevadores, os rebaixadores de boca, enfim. Alguns músculos trabalham e uma articulação de um côndilo da mandíbula. O osso da mandíbula é o único osso que, quando a pessoa vem a falecer e fica o osso seco, ele é o único osso que é separado do corpo humano. E ele tem a cabeça da mandíbula que ele articula, veja só, gente, articula numa eminência, numa cavidade articular, através de uma sinóvia, através de um disco. Mesma coisa acontece no nosso húmero, nosso braço, ó, e também na nossa perna, entendeu? Mesma coisa. Então, quando quem é que dá a posição? Olha só, gente, presta atenção. A posição dessa cabeça do côndilo, perto ali do cérebro, tá? Na eminência articular, ali na fossa articular, quem dá posicionamento dessa cabeça é a altura dos dentes posteriores. Olha só, vão ouvindo. Quando perdemos os dentes posteriores, os nossos dentes se fecham mais na frente e a cabeça do côndilo passa a apertar mais profundamente esse disco, causando problemas. Então, o posicionamento correto dos dentes e a altura, respeitando as nossas funções antero-posteriores, lateralidade, guia anterior, que isso a gente vê numa relação de articulação, nós vamos respeitar o quê? A posição do côndilo. Muitas vezes, o bruxismo vem da perda dental, da perda da dimensão vertical e instala-se depois, como efeito dominó, barulho no ouvido, estalo no ouvido, a pessoa vai abrir a boca, vai fazer como é que é? Um bocejo, a mandíbula cai, porque aí começa a tirar do equilíbrio a função, desgaste do osso, perda do disco articular. Então, aí é um hecatombe. É só isso que causa o bruxismo? Não. Então, vamos falar um pouquinho. Hábitos parafuncionais de ranger os dentes e constituem um dos mais difíceis desafios para a odontologia restauradora, sendo que a dificuldade para a sua resolução aumenta de acordo com a gravidade do desgaste dentário produzido. Eu já vi gente que chega lá com bruxismo e já corroeu mais de 50% do dente. Tem que entrar numa reabilitação porque ele range. Fisiopatologicamente, o esmalte dentário é o primeiro a receber os prejuízos do bruxismo. E o desgaste anormal dos dentes é o sinal mais frequente da anomalia funcional. O padrão de desgaste dental do bruxismo prolongado é, frequentemente, não uniforme e mais severo nos dentes anteriores. É verdade. Não falei para você, geralmente as pessoas que perdem os posteriores, ele começa a ranger os anteriores e a usá-los para aquilo que eles não foram feitos para serem usados. Parece que nós temos os incisivos para incidir, os caninos para prender, lacerar, e os pré-molares e molares para moer. Quando fazemos com os incisivos e com os caninos as três funções, eles vão sofrer. O padrão de desgaste dental do bruxismo prolongado é frequentemente os dentes da frente. A importância do bruxismo ainda se deve à sua relação com a dor muscular da articulação temporomandibular e alguns tipos de dor de cabeça. Tem muita gente que tem cefaleias intensas por problemas de ATM. E vou falar para vocês, não é o otorrino somente que tem essa capacidade, porque às vezes ele vai lá, ele não vê nenhum problema auditivo. Ele manda para o buco e fala, olha, isso aí é com o dentista. Na verdade, ele acha que deva ser. 95% é mesmo, mas muitas vezes está ligado a um neurologista
também. Entendeu? Bom, pode ser definido como hábito parafuncional que consiste em movimentos involuntários. Olha lá, a pessoa não faz isso porque quer. Ritmados e espasmódicos de ranger ou apertar os dentes, ocorrendo normalmente durante o sono. Presta atenção. Não é mais hoje só durante o sono. Geralmente, um tipo de bruxismo dá-se durante o sono. Mas todas as vezes, pego pacientes, como eu falei para vocês, que eu vejo nesses últimos 10 anos, aumentou demais o número de bruxista. Porque o habitat, o dia a dia, os seus problemas, tudo aquilo que ele somatiza, nós não conseguimos, preste atenção, ser um ser onde dividimos os problemas extra-residência, dentro da residência, dentro do trabalho, extra-trabalho. Nós misturamos tudo isso numa caixa. E esta mistura, ela faz com que as pessoas tenham um estresse. Alguns administram isso de uma maneira, outros não. Este estresse rege uma somatização e nós vamos liberar isso de algum jeito. Uns têm câncer, ai que coisa horrível. Outros têm tiques nervosos, ai que coisa horrível. Outros, úlceras. Outros, rangem os dentes. De todos eu prefiro ranger os dentes, mas também é um grande problema. Entendeu? Clínica Paglia, 2950-9592, 2950-9592. Estamos lá há 35 anos, aguardando você, ouvinte da Mundial. Chegou lá com a Joyce, ligou, falou, olha, eu sou ouvinte da Mundial. Eu quero passar com o Dr. Paglia. Muitas vezes eu estou ocupado, a minha secretária olha, pede a radiografia, eu vou lá para conhecer você e aguardo o seu retorno com a radiografia para que nós façamos um bom planejamento, tá bom? Vai conhecer o Dr. Paglia, vai me conhecer lá, isso vai ser muito bacana, tê-los na minha clínica. Bom, alguns autores dividem o termo bruxismo excêntrico, o ato de apenas apertar os dentes, ou excêntrico, olha lá. Além de apertar os dentes, há também o ranger dos dentes, porém, ambos são sempre involuntários. Há discrepância sobre a definição precisa do bruxismo. Alguns autores definem como atividade parafuncional diurna ou noturna, e outros alegando exclusivamente durante o sono. Errado. Eu acho que hoje eu tenho pacientes, por exemplo, que a hora que estão dirigindo, a hora que estão costurando, a hora que estão vendo televisão, a hora que eles desviam a atenção, você não pensa para ver televisão. Você não pensa muitas vezes para dirigir. É algo automático. Você não pensa para ler um livro. Quando você entra no automático, é a hora que você aperta o dente. É involuntário. Eu tenho pacientes que eu sou obrigado a colocar placa a noite todinha para dormir e à noite e durante o dia. Às vezes tenho duas placas diferentes, uma para durante o dia ou para a noite. Olha só, que loucura. De modo geral, disse bruxomania para definir esse movimento de apertar ou ranger os dentes quando a pessoa se encontra acordada. É importante destacar para entendimento conceitual que o bruxismo não é necessariamente uma doença. Trata-se mais de uma disfunção. É perfeitamente possível que alguns portadores de bruxismo não tenham maiores consequências para o sistema mastigatório. Mais ou menos. Discordo. Quando esta não envolve perda dentária ou problemas periodontais, tal, que leve como consequência o bruxismo ou o apertamento devido ao uso inadequado dos dentes que permaneceram na boca, aí ele é
aí é um dano ao sistema mastigatório. O aspecto mórbido ou doentio pode ser pensado quando este hábito funcional leva a algum prejuízo do sistema mastigatório, desencadeando o quê? Dores, desordens temporomandibulares, artrite temporomandibular, disfunção temporomandibular, às vezes, vou falar para vocês, antigamente, 10% das disfunções levavam ao ato cirúrgico. Eu tenho aumentado, eu indico um colega que é muito bom, eu não faço mais o âmbito hospitalar, quando colocação de ganchos e cirurgias de ATM, mas tenho quem faça, eu indico quem faça. Mas eu tenho visto que a cirurgia temporomandibular tem aumentado. Antigamente nós resolvíamos muito isso com a parte de placas, com atendimento de reabilitações, levantando as articulações, mas hoje em dia eu tenho visto um aumento das cirurgias. Então tomem cuidado. O bruxismo noturno pode ocorrer em praticamente todos os estágios do sono, sendo observado predominantemente no estágio 2 e virtualmente ausente no estágio 3 e 4. Quando você vai do estágio mais leve para o mais profundo, nesse mais leve é onde você tem uma descarga dos seus sonhos e tal, e aí você range mais os dentes. Por isso também está ligado à parte psicossomática, a somatização. Quando no sono profundo você muitas vezes relaxa a musculatura totalmente. Quando relacionado ao sono, o bruxismo envolve movimentos rítmicos semelhantes ao da mastigação, intercalados por longos períodos de contração dos músculos. Outro problema, quando o músculo da mastigação, eu já falei isso para vocês diversas vezes, a nossa musculatura, ela foi feita para agir em deglutição vazia. Engole agora, engole. Engoliu? Isso é deglutição vazia. Quando você mastiga o seu alimento, é quando você fala, conversa, boca aberta. Mas ele não é 90% do seu tempo, ele está parado. Você está lendo, você está trabalhando, você está conversando, ele está parado. Então, o excesso de uso da musculatura também leva a um processo inflamatório. Essas contrações costumam ser fortes até superar aquelas realizadas durante a mastigação normal. Olha só, gente. Produzem uma fadiga e dor muscular, tetania. Às vezes as pessoas vêm para o meu consultório, doutor, eu tenho dor aqui perto do ouvido, a musculatura dói. Entendeu? Então, isto é muitas vezes indicação de um bruxismo. Alguns trabalhos estimam entre 6 a 20% dos adultos e 14% das crianças a incidência dos bruxismos. Entretanto, sinais e sintomas de bruxismo são observados entre 80% e 90% das populações estudadas, sugerindo que ou essas pessoas apresentam bruxismo inconscientemente ou já o tiveram. Parece ainda que o bruxismo diminui com a progressão da idade. Não, também não concordo. É que daí passa a ser... Passou de ser um bruxismo psicossomático muito mais voltado à tensão, porque o estresse, a ansiedade, isso é neurolinguístico, isso é estudo. Nós temos a nossa fase. Primeiro vem a fase da puberdade, da criança, dela se mostrar frente aos pais, aos amigos, ao estudo. Aí vem a fase do vestibular, onde ela tem que se deslocar profissionalmente, ela tem que se achar profissionalmente. Aí vem a fase do trabalho, onde ela profissionalmente tem que estar estável, se estabilizar dentro de um foco. Aí vem a fase do casamento, filhos, certo? Depois vem a fase das crianças. Então sempre existe esta ansiedade que o jovem, desde o jovem até os seus 50 anos, 40 e poucos anos, traz consigo, um pouco menos talvez. Depois, nós temos um gap,
um gap que muitas vezes diminui essa ansiedade voltada à vida. Neste gap há uma diminuição, mas muitas vezes, veja só, a vida passada nos causou perdas dentárias, transtornos dentários, que vão nos levar a um problema de articulação, mas na vida adulta. Então não é relacionada a uma somatização, e sim a problemas dentários causados na nossa boca. Deu para vocês entenderem? As causas normalmente estariam relacionadas a fatores psicológicos como tensão emocional, agressão reprimida, ansiedade, raiva, medo, frustrações e estresse. Esta palavra estresse engloba tudo isso. Hoje é moda, tudo é estresse. A frequência e a severidade do bruxismo pode variar a cada noite e parece estar altamente associado ao estresse emocional e físico. Clínica Paglia, 2950-9592. Vamos lá, quero vocês lá batendo um papo comigo. Fico contente quando um paciente chega para mim e fala assim: doutor, eu vi o programa do senhor, foi muito bacana, ouvi o senhor falou sobre isso, sobre aquilo. E lá aquele contato @Clínica Paglia, quando me manda, olha, no programa que o senhor falou de bruxismo, no programa que o senhor falou de pressão alta, no programa que o senhor falou de enxerto ósseo. Então, eu acho isso sensacional. Eu faço ganhar meu dia, viu? E como se trata? Atualmente, a odontologia tem optado pela utilização de uma placa miorrelaxante estabilizadora de resina que respeite os conceitos de máxima estabilidade mandibular em relação cêntrica e movimentos excêntricos. Isso aqui é coisas que o dentista tem que saber. É aquilo que eu falei para vocês de lateralidade, guia anterior, lateralidade protusiva, guia canina, região anterior. Isso aí é o dentista que tem que saber, não é vocês. A função da placa estabilizadora seria para proteger os dentes e demais componentes do sistema mastigatório durante as crises noturnas do bruxismo. Além disso, a placa ainda reduziria a atividade elétrica dos músculos elevadores da mandíbula, como masseter e temporal, reduzindo assim a atividade de tensão muscular. Entretanto, a colocação de placas constitui-se num tratamento, digamos, sintomático. Eu falo que colocação de placa é cobrir o sol com a peneira. Entendeu? Você não está tirando a causa, você está amenizando, aliviando, diminuindo o processo, mas não está tirando a causa. É que nem uma Novalgina na dor de cabeça, não é verdade? Você não tirou a causa, mas precisa ser vista. Placa não é resolução total do tratamento. Resolução total é, em 80% a 90%, reabilitação. E depois, sim, também placa e às vezes, por último, cirúrgico. Isso é muito ruim. Bom, gente, já falei para vocês, no fim de agosto estarei fazendo um curso para alguns dentistas na minha clínica. E estou relacionando alguns pacientes que terão uma condição de 50% no valor das suas próteses, porque é um curso de prótese sobre implante. Viu? É patrocinado pela Microplan, que eu sou consultor científico, e será dada na Clínica Paglia. E já tem alguns pacientes que até o fim daí, julho, eu vou chamá-los para que eles possam estar contemplando, se quiserem participar deste curso, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Fiquem com Deus, um beijo em seus corações e 2950-9592 é o telefone da Clínica Paglia. Até logo.